Olá, nós estamos aqui no primeiro congresso online sobre saúde física e mental, o Saudável Mind. Eu sou Heloísa Penteado e, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar participando desse congresso e também a sua presença aqui na minha palestra. Eu lhe agradeço muito por isso. Como eu lhe falei, eu sou Heloísa Penteado, eu sou nutricionista e coach de emagrecimento. E eu vim conversar com você sobre um assunto aí até curioso, que muita gente me pergunta, muitas pessoas nas redes sociais, no meu consultório, sempre me questionam, né? Então eu vim trazer para você 4 motivos para você não ter conseguido emagrecer e se manter magro até hoje, né? Manter peso até hoje. Eu sei que muitas pessoas têm essa dúvida, né? Tem essa dificuldade de tentar saber por que ela não conseguiu emagrecer. E eu sempre gosto de falar que existem alguns motivos de por que realmente até hoje você não conseguiu emagrecer, né? Se questione por um minutinho. Por que será que até hoje você não conseguiu emagrecer? Na maioria das vezes as pessoas não encontram essa resposta, né? Elas não encontram a resposta para essa pergunta. Por que não deu certo? E aí vem aquela sensação de que você não consegue, de fracasso, de que todo mundo consegue menos eu, né? E fica esse questionamento: por que até hoje eu não consegui? E eu quero te trazer aqui 4 motivos simples que podem ter feito você não atingir o peso, não emagrecer aquele peso que você gostaria e também se manter magro, manter o peso que você perdeu. Eu sempre gosto de falar para as pessoas que a grande dificuldade não é emagrecer, a grande dificuldade está em manter peso. Porque eu acredito que você que está me assistindo já deva ter tentado emagrecer. E às vezes você consegue perder 3, 4, 5, 10 quilos. E por que você não mantém esse peso? Vamos pensar, se cada vez que você tentou emagrecer, você tivesse perdido 3 quilos, e aí você mantinha aquele peso. Então eu já estou com menos 3. Aí, de novo, eu tento lá uma outra coisa, e aí eu consegui mais 5. Então são menos 8. Será que realmente acontece assim? Não acontece. Na maioria das vezes, as pessoas voltam ao peso inicial, tem uma recidiva de peso. E eu quero que você comece a pensar sobre isso. Tá? Eu quero trazer esse assunto para você pensar bastante sobre o que aconteceu com você até hoje. Por que não deu certo para você até hoje? E como você pode fazer isso acontecer de fato aí na sua vida. Tá bom? Primeiramente, eu gostaria de falar para você sobre dietas. Eu trouxe aqui uma lista das principais dietas da moda, das dietas que foram mais realizadas nos últimos tempos. Tá? Eu não estou aqui para falar se uma dieta ou outra ela é melhor, eu não estou aqui hoje para falar sobre isso com você, tá? Para me dar minha opinião sobre as dietas, mas provavelmente você já tentou fazer uma, duas ou todas as dietas que estão aí nessa lista. Jejum intermitente, low carb, dos pontos, ortomolecular, tipo sanguíneo, da sopa da lua, cetogênica, pronocal, do suco, da maçã e tantas outras aí que eu acabei nem listando. Então, provavelmente você já tentou fazer uma, duas ou três, ou todas que estão ali naquela lista. E por que será que não deu certo? Por que será que as outras pessoas conseguem? Eu vejo lá nas redes sociais, eu vejo os artistas perdendo 20, 30 quilos e eu não consigo. Por quê? Então eu quero te trazer os 4 motivos principais para isso realmente não ter acontecido com você. E um dos primeiros motivos que eu coloquei aqui eles em ordem para você, mas pode ser que você tenha tido, mas não tenha tido ele com tanta eficácia, que é ter um mestre. Eu acredito que esse seja o primeiro ponto mais importante para realmente você ter sucesso no seu emagrecimento. Quando eu falo um mestre, é uma pessoa para te orientar, uma pessoa que mostre realmente qual é a melhor direção para você. Porque se você não souber por qual caminho passar, qualquer caminho serve. Então, se você não tem uma pessoa que mostre para você, olha, para você, para o seu perfil, para as suas necessidades, para o seu corpo, siga este caminho. Quando você não tem quem te traz uma direção, qualquer caminho serve. E aí você sai testando tudo. Normalmente a pessoa testa tudo mesmo. E aí o que acontece? Que eu vejo muito acontecer com as pessoas. Ela começa a fazer, vamos supor aí, uma dieta low carb. E aí a prima ou a vizinha tá fazendo lá a dieta da sopa. Aí ela mistura a dieta low carb com a dieta da sopa.
aí ela começa a achar que não está resolvendo, e aí o que ela faz? Ela vai lá e começa a fazer jejum intermitente e coloca a dieta da maçã no meio do caminho e já quer pensar em fazer cetogênica, e aí não tem uma ordem, ela sai fazendo tudo. E aí, como eu falei para você, quando você não tem uma pessoa para te orientar, qualquer caminho serve, né? E isso acaba trazendo realmente um grande problema. Então, se você tem um mestre, ele vai saber qual é o melhor caminho para você trilhar. Ele vai saber analisar quais são as suas necessidades, qual é realmente a melhor dieta ou o melhor tipo de alimentação, de atividade física para você fazer. Cada pessoa tem que ser vista de forma única, né? Nós não somos iguais, ninguém é igual a você. Então, você realmente precisa ser analisado de forma única. Então, ter um mestre vai ser muito importante para você. Então, tá legal, Heloísa, como que eu vou escolher um mestre? Né? Como que eu escolho um mestre? Como assim um mestre? Né? O mestre dos magos? Não, gente. Quando eu falo mestre, você pode ser orientado por uma nutricionista, por um médico, né? Eu não sei qual é a sua escolha. Claro, como nutricionista e como coach, eu vou falar para você que são as melhores pessoas para te mostrar o emagrecimento. Né? Mas talvez você tenha um educador físico para ser o seu mestre, ou um médico, um nutrólogo, um endocrinologista. Eu não sei qual vai ser o seu mestre, mas escolha uma pessoa para te orientar e escute aquela pessoa. Tá? E aí, para a gente escolher o mestre, eu tenho pelo menos 2 dicas aqui para te dar. Então, quando você escolhe o seu mestre, você precisa se sentir conectada a essa pessoa. E quando eu falo conectada, é no sentido de realmente você sentir que essa pessoa entende você, que essa pessoa ela conhece um pouco do que você vive, ela entende o que está acontecendo contigo, sabe? Então, uma pessoa que você sinta que ela está ali olhando especificamente para você, né? Não é uma nutricionista ou um profissional que está tirando uma receita da gaveta. Ela está realmente moldando aquilo para você, em especial, de forma individual. Escolha um profissional que consiga pensar além do básico. Porque, como eu falei, o básico você já sabe, que é comer menos, que é talvez diminuir o carboidrato, que é fazer atividade física, né, que é trazer mudanças de hábitos. Então, pense em algum profissional que consiga pensar além do básico, que olhe você além daquilo que só que você come ou do quanto de exercício você faz. Isso é muito importante para que realmente você consiga ter uma orientação. Né? Então, o seu mestre, ele é a pessoa que vai conseguir olhar para você, analisar tudo que você já fez e conseguir te mostrar o segundo motivo, tá? O segundo grande motivo, que é ter um método. E por que eu falei de método? Porque pensa comigo, eu acabei de dar um exemplo, né? Que as pessoas começam a fazer a dieta e elas vão misturando opções e sugestões e ouvindo várias pessoas. Então, ter um mestre e ter um método, eles caminham juntos. Quando você tem uma pessoa para te orientar, ela fala, olha, esse aqui é o melhor caminho para você. Então, siga isso. E aí você, né, se você for um bom discípulo desse mestre, você vai seguir aquilo que ele te pediu. Você não vai misturar métodos. E aí é por isso que às vezes as coisas não dão certo, porque as pessoas misturam métodos. Eu sempre gosto de falar que emagrecer precisa trazer mudança de hábito. Tem que ter uma rotina saudável, hábitos saudáveis. E aí, provavelmente você já ouviu falar isso, você já sabe disso. Mas como que eu instalo esses hábitos saudáveis? Eu acho que essa é a grande dificuldade da maioria das pessoas. E quando você tem um método que é específico para você, você consegue realmente integrar esses hábitos na sua rotina. Quando a pessoa não tira lá uma dieta da gaveta e passa para você, ou uma fórmula, remédio que seja lá igual para todo mundo, isso vai se adaptar à sua rotina e aí você consegue tornar isso um hábito. Eu gosto sempre de falar para as pessoas que, principalmente a alimentação, ela precisa ser tão normal para você quanto escovar os dentes. Eu sempre faço essa relação de emagrecimento e escovar os dentes. E eu gosto de dar esse exemplo porque, pensa aí, quando você acorda de manhã, é automático. Você não pensa se você vai escovar os dentes ou não. Você simplesmente levanta da cama, vai no banheiro, faz seu xixi e escova seus dentes. Ou faz o contrário, não sei. Mas é hábito, é normal. Você já faz isso a sua vida inteira. Então, isso é um hábito. Você não para pensar, acorda lá de manhã e fica, será que hoje eu escovo os dentes? Será? Será?
Não, né? A gente vai lá e faz. E escovar dentes, se você prestar atenção, talvez você nem tenha reparado isso, mas isso acontece com todo mundo. Nós temos um método para escovar os dentes. Cada pessoa tem o seu jeito, o seu método para escovar os dentes. Então, comparar o seu emagrecimento com escovar dentes te mostra que é importante ter um método para se ter um hábito. Então, ter um método é fundamental para se tornar algo simples. Você vai lá, acorda e escova os seus dentes, cada um de um seu jeito, né? Mas você faz. E isso é natural para você. Não precisa ficar ali pensando, hoje eu não tô legal, hoje eu não quero escovar meus dentes, né? Hoje eu tô de TPM, não vou escovar. É natural, você faz. E é assim que a alimentação, a rotina saudável, ela tem que ser para você, como escovar os dentes, algo que seja realmente natural. Então, quando a gente pensa em método, é importante analisar o que você já tentou fazer antes. E por isso é importante ter o seu mestre. Quando você tem um mestre, ele consegue, numa conversa, em uma consulta, em uma orientação, analisar o que você já fez antes e escolher o método ideal para você, né? Ele consegue avaliar realmente qual é o melhor caminho para você trilhar. E ele consegue analisar as vantagens e desvantagens. Então, como eu falei lá no começo, sobre os tipos de dieta, né? O jejum intermitente talvez é o que mais está sendo falado, que as pessoas estão fazendo, mas será que é realmente algo vantajoso para você? Tem que colocar isso na balança. Quais são as vantagens de você fazer um jejum intermitente? Quais são as desvantagens de você fazer uma low carb, de você fazer uma dieta cetogênica? E aí, analisar o que realmente é melhor e ideal para você dentro da sua rotina, para que isso se torne um hábito. Quando você pensa em fazer algo que é impossível para você, isso não se torna um hábito, isso se torna um sacrifício. E aí, normalmente, não tem durabilidade, né? E aí, eu tenho duas dicas para você, para a gente ter um método, né? Então, para você ter um método, duas soluções seriam ser analisado de forma individualizada, baseado na sua rotina, no seu tipo físico, nas doenças que você tem. E aí, por isso que é importante ter um mestre para olhar você de forma global. E claro, esse mestre estudou para poder falar tudo isso para você. Ele tem orientação, né? Ele tem informação, embasamento científico para poder mostrar para você qual é o melhor caminho. E um método, ele deve ser feito por pelo menos 60 dias para você dizer que ele realmente fez ou não fez efeito para você. E por que eu estou falando sobre 60 dias? Porque as pessoas têm o hábito de fazer por pouco tempo, né? Quantas vezes eu vejo que as pessoas me contam que fui lá na outra nutricionista e aí eu fiz a dieta dela. E eu falei, mas você fez por quanto tempo? Eu fiz por uns 10 dias, eu vi que eu não estava emagrecendo nada, eu já parei. E aí isso não vai mesmo mostrar para nós se aquela dieta realmente ia ser eficaz para você. Então, se você já tem um método, se você já tem o seu mestre, fique firme nesse método por pelo menos 60 dias. Cada corpo demora um pouquinho mais para se adaptar. Então, 60 dias é um tempo bom, razoável aí para a gente entender e analisar se o seu corpo realmente se adaptou a essa proposta e se isso é ideal para você ou não. Então, o mestre tem um método. E aí o mestre, como eu falei, ele precisa pensar além do básico, porque aí ele não pode ter um método único para todas as pessoas, né? Quando você tem um mestre que só pensa de uma forma, é só isso aqui que funciona para as pessoas. Ele não vai te olhar de uma forma individualizada. Então, por isso que eu falei da importância de se olhar para o seu mestre, de se conectar com uma pessoa que te oriente, mas que essa pessoa consiga te analisar de uma forma global. E aí ela consiga analisar também o seu lado emocional. Porque o nosso lado emocional interfere muito na nossa rotina alimentar, na nossa rotina de atividade física. Porque se fosse tão simples como se falava antigamente, e eu também acreditava que era simples assim, olha, você tem que comer menos, fazer mais exercício e pronto, a pessoa vai emagrecer. Se a pessoa não tá conseguindo emagrecer, ela está fazendo errado. E antigamente era assim que se pensava. E quando eu saí da faculdade, era assim que eu também pensava. Até que eu comecei a ter contato real com as pessoas, até trabalhar e ver que ia muito além disso. E esse é o terceiro motivo para a gente não conseguir emagrecer ou se manter
lá no resultado que você gostaria, que é o equilíbrio diário. O que é o equilíbrio diário? Tem dias que a gente acorda top de linha. Vou até colocar minha câmera aqui de novo. A gente acorda animado demais, e aí a gente faz tudo lindo, eu acordo, eu já corri, eu já fiz minha marmitinha do almoço, eu já lavei todas as minhas saladas. Nossa, hoje vai, tá e tal. Normalmente segunda-feira a pessoa começa nessa vibe, e aí ela corre de manhã e vai pra academia de tarde, e faz, e faz, e faz. No outro dia, ela já não acorda tão bem assim. Vai que naquele outro dia já começou a ter PM, ou já aconteceu algum problema lá na casa, no trabalho, e aí o humor não ficou dos melhores. E aí naquele dia, né, já na hora do almoço já dá uma errada ali na dieta. Em vez de levar a marmita, já vai comer no restaurante, já pega uma sobremesinha, porque hoje eu tô estressada mesmo. E isso provavelmente acontece com você. Esse desequilíbrio no dia a dia é o que faz você não ter resultado. Porque pensa comigo, quantas vezes você tentou por um mês, por 2 meses e falou, poxa vida, eu tô fazendo certinho e não tá dando resultado. Quantas vezes você já passou por isso? E eu acredito que algumas, né? Porque isso acontece com todo mundo. E aí a gente pensa, eu estou me sacrificando, eu estou fazendo certo. Mas será que você está conseguindo fazer todos os dias certos? Todos os dias nesse período? Ou será que um dia ou outro você acabou errando? E aí, nesse errar, você acaba desequilibrando muitas coisas. Eu faço talvez um dia bem certinho e 2, 3 não tão bem certos. Mas aí só fica gravado na minha memória aquela segunda-feira que eu acordei super animada e corri de manhã e fui para academia de tarde. Então, para mim, eu estou fazendo certo. E eu acabo me esquecendo daqueles dias que eu não estava tão bem, ou que eu tive algum problema, ou que meu filho ficou doente e eu não pude treinar, ou aqueles dias que eu estava na TPM e comi mais doce. Então, esse equilíbrio diário, ele é fundamental, né? E muitas vezes ele é passado batido. E aí, o equilíbrio diário, ele vem muito do nosso emocional. Então, por isso que eu falei para você, quando a gente pensa no nosso emocional também, isso se mostra muito aonde a gente está errando, aonde a gente está acertando. Então é importante colocar tudo na balança. Colocar na balança como realmente estão acontecendo as coisas. Quanto desse tempo que eu analisei e achei que eu não tive resultado, eu estava realmente fazendo certinho como eu tinha planejado? Será que estava planejado mesmo? Ou eu estou deixando tudo para a última hora? Eu acordo de manhã e faço a minha marmita. E se naquele dia que você acordou de manhã e seu filho estava doente, ou você acordou atrasada, deu tempo de fazer a marmita? Talvez não. E aí é onde ocorre o desequilíbrio. Aí nesse dia você já erra e vai errando talvez o resto do dia todo. Então, ter um equilíbrio e colocar tudo isso na balança faz muita diferença. E pensar no equilíbrio entre o racional e o emocional. Nós temos esses dois lados, a gente não tem como negar que o nosso emocional acaba atrapalhando muito o nosso racional. Então, vamos usar o exemplo aí do domingo, né? No domingo à noite, lá terminando fantástico, você fala, poxa, já é dezembro, preciso emagrecer, amanhã eu vou começar. Amanhã cedo eu vou cozinhar meus ovos, vou fazer lá minha saladinha, já vou deixar meu almoço prontinho, bonitinho, e vou para academia amanhã cedinho, 5 horas, eu vou acordar 5 horas e vou para academia. Se você não tiver um planejamento de tudo isso antecipado, talvez nada disso aconteça na segunda-feira. Porque aí você planejou aqui, mas você não organizou. E aí, se você planeja e não organiza, nada acontece. Então, para a gente ter um equilíbrio diário, a organização, o planejamento são pontos fundamentais. E aí eu volto lá naqueles 3 passos, nos 2 passos anteriores. Quando você tem um mestre, ele te ajuda a organizar a sua rotina. Quando ele te dá um método, o próprio método te dá uma organização, um planejamento. Então você sabe quando você tem que deixar suas folhas já lavadinhas na geladeira para você só temperar na hora do almoço e não faltar salada. Que dia da semana que eu vou fazer a minha compra da semana? Eu vou comprar tudo para não faltar. Então, quando você tem um planejamento, quando você tem organização através de um método, isso faz funcionar muito melhor para você. Então, como eu te falei, os métodos eles se entrelaçam, né? Eu preciso ter um mestre para me mostrar o método,
para me ajudar a ter equilíbrio diário. E aí o equilíbrio emocional ele também pode te ajudar, né? Talvez ele possa te trazer aí questões de organização, de motivação, de inspiração para você ter um equilíbrio emocional melhor. E aí o seu equilíbrio diário entre o emocional e o racional, que aí o racional vem essa parte de compras, de deixar tudo lá semi-pronto, de deixar a sua roupinha da academia já separadinha, bonitinha, para mesmo 5 horas da manhã você ir lá só vestir e ir e funcionar, né? Mesmo chovendo, mesmo com calorzão, mesmo atrasada, dá tempo de deixar tudo já organizado e funcionar o seu dia. Isso é ter um método e ter um mestre. E aí eles impactam, o mestre e o método impactam diretamente no seu equilíbrio diário. Quando você consegue ter toda essa organização, esse planejamento, tudo isso acontece de uma forma muito melhor para você. Então, soluções aí para o nosso equilíbrio diário. Ter um planejamento estratégico, pensar antes, mas não só pensar. Deixar as coisas realmente estrategicamente prontas, organizadas, para que isso realmente funcione. Eu sempre falo para as pessoas que animação, motivação, a pessoa está animada, né? Eu vou fazer exercício de manhã e de tarde, eu vou. Para pensar se realmente funciona. Será que isso realmente cabe na sua rotina? Isso é planejamento estratégico. É pegar um papel e realmente organizar. Não, eu não consigo ir para a academia todos os dias, eu consigo 3 vezes por semana. Então eu planejei, 3 vezes na semana eu realmente vou. E aí eu faço com que a minha rotina me favoreça a ir à academia. Então isso é ter um planejamento estratégico. Agir sem planejamento não gera resultado. Então, como eu falei, não adianta você acordar às 5 horas da manhã, lá com aquela cabeça do domingo à noite, 5 horas da manhã eu vou acordar e vou correr, né? Vou para a pista correr, vou para a praça correr. Mas se você não deixar o planejado lá, sua roupinha separada, seu tênis, sua meia, tudo bonitinho para você acordar e ir, talvez vai dar, você acordou às 5 da manhã. Então você agiu, foi ótimo. Mas como você não planejou, você perdeu ali talvez meia hora procurando o outro pé do tênis, ou a meia que estava suja, não estava lá, ou aquela calça que você queria vestir e não estava no lugar que você achou. Então, agir sem planejamento não gera resultado. E aí, muitas vezes, as pessoas querem simplesmente agir. Eu vou acordar amanhã e amanhã eu vou começar a não comer mais arroz, eu vou cortar tudo, eu só vou comer carne com salada. Será que era isso mesmo que você precisava fazer? Será que é dessa forma que você precisa começar a agir? É preciso parar, analisar e planejar. Então, a organização vem do seu método, que vem lá do seu mestre. E aí ele te mostra todo esse caminho. Não estou dizendo que você não consiga fazer isso sozinho, né? Claro que você consegue. Hoje em dia a gente tem muita informação na internet, a gente tem muita disponibilidade de informação. Só que quando você tem uma pessoa para te orientar, tudo isso fica mais fácil, você encurta caminhos. Em vez de você ficar testando coisas, né? Vou ficar testando aqui, ver se eu consigo deixar as coisas prontas. O mestre ele consegue olhar um pouquinho mais lá na frente, ele tem um olhar um pouco mais estratégico. Então ele consegue te mostrar uma organização e fazer você não perder tanto tempo. E aí eu venho agora te falar sobre o quarto e último método, que para mim é o mais importante de todos e que ele tem que vir antes de todos esses outros. E eu deixei ele por último justamente para te falar da importância que ele tem. Né? Ele é muito importante, muito importante. E ele é o primeiro grande passo. E sem ele, os outros métodos não funcionam. E talvez hoje você não tenha aplicado esse método na sua vida. Talvez pela sua história de tentativas de emagrecimento, esse quarto método não está funcionando para você. E aí, esse quarto método que eu estou falando aqui, estou fazendo um suspense tão grande, mas que para mim ele é o mais importante mesmo, que é o acreditar em você. Você precisa acreditar em você. Quando eu falo sobre isso, eu falo porque muitas vezes você não acredita que você tem a capacidade de conseguir emagrecer. Ah, eu preciso emagrecer 30 quilos. Não, eu vou conseguir. E aí você fala isso para os outros. Quantas vezes no meu consultório as pessoas chegaram aqui para mim e falaram: não, eu sei que eu consigo. Mas sabe quando você sente que a pessoa realmente não está acreditando naquilo?
E aí, se você não acredita que você vai conseguir, você não está gerando um ciclo da realidade dentro do seu ser, dentro do seu corpo. Eu gosto muito de falar sobre o ciclo da realidade. Não dá para falar sobre ele aqui, porque teria que ser uma palestra inteira sobre o ciclo da realidade. Mas só de você pensar que quando você acredita que você consegue, não, eu consigo perder 30 quilos, né? Eu consigo, eu sei que eu consigo, eu sei que eu posso, eu vou conseguir fazer isso. E você acredita de verdade, se você tem fé nisso que você está falando, realmente as coisas vão acontecer. Talvez não aconteçam tão rápido ou da forma que você planejou, que você esperou, mas acontece. Diferente de quando você não acredita. Diferente quando você fala da boca para fora. E aí, quando você não acredita, as pessoas também não acreditam em você. E hoje em dia, esse acreditar em você, ele acaba às vezes passando porque a gente tem tantas tarefas que fogem do que da gente olhar para nós mesmos. Né? Quando a gente está com muito foco para fora, no externo, a gente não consegue mostrar e dar tanto foco e acreditar tanto assim na gente. Quando você tem que ser uma boa mãe, quando você tem que ser uma boa profissional, uma boa esposa, uma boa amiga, você tem que ser tão bom em tantas outras coisas que aí você acaba dando muito foco em ser boa para fora, para o externo, dando foco para o externo. E aí você acaba não conseguindo ter foco em você. E aí esse foco faz você não conseguir acreditar. Né? E aí a gente fica esperando motivação, a gente fica esperando que os outros nos motivem. Poxa, eu quero ir lá na nutricionista, eu quero que ela fale para mim que eu vou conseguir. E aí você está pensando errado, porque a motivação ela vem de dentro. As pessoas elas te inspiram, elas te dão inspiração, elas te dão energia para também pensar, para também começar, mas a motivação ela vem exclusivamente de você. E aí vem essa relação entre o emocional e o nosso foco. Quando você está com o seu emocional em equilíbrio, quando você está acreditando em você, você consegue ter muito mais foco. A gente tem uma relação aí muito direta. Quando você acredita que você consegue, eu não estou dizendo que a pessoa tem que ter um emocional 100% bom, mas quando ela tem a parte emocional dela, trabalhando a favor dela, o foco é muito maior. O foco que ela tem em realizar, em fazer acontecer todo aquele planejamento, toda aquela organização, isso acontece de uma forma muito mais efetiva. Então, por isso que eu gosto de falar que o foco é muito importante. E o foco em acreditar em você é muito importante. Então, duas soluções aí para o acreditar em você. A primeira delas é que só você pode fazer isso por você mesmo. Só você pode acreditar em você. Primeiro você precisa acreditar em você para que realmente as coisas aconteçam, para que realmente as coisas mudem e elas aconteçam e seja formado o ciclo da realidade em você. Se ame mais. Para você acreditar em você, você precisa começar a se amar mais. Esse é o primeiro grande passo para você começar a acreditar mais em você, para você fazer esse ciclo da realidade que eu estava falando acontecer dentro de você. Então, eu preciso me amar mais. E aí existem várias maneiras de fazer isso. Né? Claro que aqui eu vim falar para você sobre os 4 motivos para você não ter conseguido emagrecer ou ter mantido o peso até hoje. Mas acreditar em você, se amar um pouquinho mais, é o primeiro grande passo para que tudo isso aí possa acontecer. Eu espero que você tenha gostado e você tenha se identificado com o que eu falei aqui. Se você quiser me contar sobre o que você achou dessa palestra, me procura nas redes sociais, lá no meu Facebook, no meu Instagram, me manda um direct, um inbox, eu vou ficar muito feliz de saber sobre o que você achou da palestra, se você se identificou com algum desses passos, se você percebeu aonde você está errando e se você acredita que eu possa te ajudar a resolver tudo isso, entre em contato comigo, que eu vou ficar muito feliz em saber que você assistiu a palestra primeiramente e também saber se eu posso te ajudar a trilhar esse caminho aí de uma forma diferente, te mostrar o meu método, o método que é melhor para você e ser aí o seu mestre, tá bom? Eu quero novamente agradecer o convite que eu recebi para estar aqui no Saudável Mind, nesse congresso online,
E também eu gostaria de agradecer a sua presença até o final dessa palestra. Eu espero que você tenha gostado. Eu fiz de coração. Eu vim aqui falar para você sobre realmente os motivos que as pessoas têm dificuldade para emagrecer e que são simples e que muitas vezes eles não estão acontecendo em conjunto. Eles precisam, os 4 precisam acontecer para realmente as coisas funcionarem melhor para você, tá bom? Eu fico por aqui. Como eu falei, eu gostaria muito que você me mandasse um recadinho e me contasse sobre o que você achou dessa palestra. Eu vou ficar muito, muito feliz em ter esse contato com você, tá? Até a próxima e tchau, tchau!